Olá! Para essa prática, você só vai precisar de um espaço no chão para deitar. Pode usar um pano ou um tapete para ficar confortável, mas é importante que seja no chão, que é um lugar firme, para você conseguir perceber os apoios do seu corpo. Bom, essa prática é guiada pela voz, com movimentos intuitivos. Então, não tem demonstração. Isso é importante porque assim você tem mais espaço para perceber o seu corpo. Eu vou facilitar essa experiência para você, mas o processo de autoconhecimento é seu. Então é legal ter um papel mais ativo e prestar atenção no que o seu corpo está contando. Ah, e tem uma coisa que serve para todas as práticas por aqui. Se você sentir qualquer desconforto, usa menos força ou faz o movimento em uma amplitude menor, porque quem decide o que é melhor para o seu corpo é você. E aqui não é sobre performance. E se tiver de noite por aí, fazer a prática só com o abajur aceso fica ainda mais gostoso. Então vai se organizando para deitar no chão, por favor. Lembra que você só precisa escutar a minha voz, não precisa olhar para mim. Então deita. Deita com as pernas esticadas. E vai deixando o seu corpo se instalar no chão. Deixa a sua respiração livre, ampla. E observa o apoio do seu corpo no chão. Quais partes que encostam no chão de um jeito confortável, ou se tem algum apoio que não está confortável. Quais partes que estão longe ou perto do chão. Repara também se tem alguma diferença do lado direito para o lado esquerdo do seu corpo. Ok. E agora, escorregando os seus pés pelo chão, dobra uma perna, depois a outra e mantém as pernas dobradas, os pés firmes apoiados no chão. E observa se mudou alguma coisa no seu apoio no chão. Talvez as suas costas estejam mais apoiadas. Observa. E agora, leva a sua atenção para a sua boca e experimenta abrir e fechar a boca. É um movimento suave, sem grande esforço, como se fosse um peixe dentro da água. Abre e fecha. Ok. E descansa. E agora, experimenta enganchar 2 dedos da sua mão direita nos seus dentes de baixo, por dentro da sua boca. Pode ser o seu indicador e o dedo médio. Então, as polpas dos seus dedos
que essa parte macia dos dedos ficam em contato com a raiz dos seus dentes de baixo, ali bem no meio, nos incisivos centrais. E você engancha os seus dedos e mantém. A sua língua pode descansar em contato com as suas unhas. O seu braço pode relaxar, o seu ombro também pode relaxar. E mantendo os seus dedos enganchados por dentro da sua boca, procura um lugar para o seu polegar. Pode ser embaixo do seu queixo, onde tem um pequeno espaço, e pressiona um pouco essa região embaixo do seu queixo, mas pressiona com suavidade. Pode fazer algumas vezes, pressione, descansa. Ok. E os seus dedos continuam enganchados, mas pode descansar o dedão. Deixa o peso dos seus dedos levar a sua mandíbula lá para baixo. A sua boca aceita o peso dos dedos enganchados. Sua língua fica tranquila, larga, relaxada no chão da casa dela. E a sua mandíbula se deixa ser levada pelo peso dos dedos. Sua respiração fica livre, deixa o ar sair pela sua boca. Percebe o ar morno passando pela sua língua, pelas suas bochechas, pelos seus dedos. E a sua mandíbula vai descendo cada vez mais, toda vez que você soltar o ar. E procura agora fazer uma pequena resistência, como se a sua mandíbula não quisesse abrir. É um pequeno conflito entre o peso dos seus dedos e a sua mandíbula, mas um conflito que ninguém ganha. Então você só observa esse jogo de forças. Uhum. E depois tenta associar a sua respiração a esse movimento de resistência. Então a sua mandíbula, ela resiste quando você quiser soltar o ar. Aí depois ela relaxa e se deixa ser levada pelo peso dos dedos. E você vai experimentando fazer isso várias vezes, no seu ritmo. Quando você solta o ar, os dedos pesam na mandíbula, mas ela resiste. Aí depois, quando você inspira, ela relaxa e se deixa ser levada. Procura apreciar o ar que entra fresco pelo seu nariz e sai morno pela sua boca. Ok. E descansa o seu braço, a sua mão no chão e observa se a sua boca pode ficar
entreaberta com mais facilidade. E agora, delicadamente, apoia uma das suas mãos no seu pescoço, na frente do pescoço, e passa a mão por essa região, como se fosse um carinho. Tenta usar a sua mão inteira para fazer o carinho. Repara na pele dessa região. É uma pele mais delicada, mais fina. Repara no espaço que o seu pescoço ocupa. E pode passar sua mão até um pouco mais embaixo. Sente ali a região onde começam as costelas. Esse osso no meio do seu corpo, onde se prendem as costelas, ele se chama externo. Então, percebe o formato do seu externo. Percebe a região onde se prendem as costelas. Vai observando. E agora, só mantém a sua mão apoiada no seu externo. Ali, bem no meio, na frente do peito. O seu braço pode ficar relaxado, o seu ombro também. E observa o movimento que acontece ali onde a sua mão está apoiada. Sente o peito subindo e descendo com a sua respiração. Quando você puxa o ar, a sua mão sobe com o movimento da respiração, como se você estivesse querendo levar ela lá em direção ao teto. Depois, quando você solta o ar, a sua mão desce, como se ela estivesse pesando em cima do seu externo. E o seu externo se deixa ser levado pelo peso da mão. E você continua no seu ritmo. Solta o ar até o final. A sua boca continua entreaberta. E agora, leva a sua atenção para suas últimas costelas, ali quase chegando na barriga. E apoia as suas mãos nessa região, uma de cada lado. E observa o movimento nessa região.
Você continua soltando o ar até o final. As suas mãos repousam nas últimas costelas e aproveitam para incentivar a descida das costelas. E agora, experimenta provocar um bocejo. E aproveita quando o bocejo vier para observar toda a movimentação das costelas. Se precisar provocar mais um bocejo para observar melhor, tudo bem também. E continua observando o que acontece. E agora, as suas mãos, elas descem ainda mais, até a altura do seu ventre. E tenta perceber se o seu ventre também respira. Observa o que acontece quando você puxa o ar, o que acontece quando você solta o ar. Vai observando lá na região onde suas mãos estão apoiadas. Deixe o seu ventre levar suas mãos lá em direção ao teto quando você inspirar. E você continua respirando, observando. Muito bom. Seus braços podem descansar no chão. E agora você só fica em contato com todos esses locais que você visitou. E percebe se todos os locais continuam se movimentando. E agora, leva a sua atenção para os seus pés. Confirma o bom apoio dos pés no chão. As suas pernas continuam dobradas. E subindo um pouco, leva a sua percepção para a sua lombar. E experimenta aumentar um pouco o arco da lombar, que é esse arco que tem na cintura. Então você vai arquear a cintura como se você quisesse fazer um túnel debaixo da lombar. E ver o que é preciso fazer para esse arco ficar um pouco maior do que o normal. O seu ventre se mostra um pouco mais. O cóccix, que é o último ossinho da sua coluna, ele vai lá em direção ao chão. E você faz de uma maneira que fique confortável para você. E depois pode desfazer o túnel.
Aí faz de novo. Pode fazer algumas vezes dessa forma. Faz um túnel, depois desfaz. E vai observando o que acontece quando você faz esse movimento. Ok, e descansa. E agora, tenta apoiar ainda mais a sua cintura, colar ela no chão. Então, a sua lombar, onde antes tinha um túnel, agora fica colada no chão. E vê se o seu ventre pode ajudar. Talvez o seu umbigo também possa ajudar. Os seus pés pressionam um pouco no chão. E será que agora você pode soltar o ar pelo seu nariz em 3 tempos? É uma expiração só, mas em 3 tempos. Então, na hora que você soltar o ar, ele sai rapidinho. E vê se isso ajuda o seu ventre a ir lá em direção ao chão. E você continua. Inspira. E toda vez que você quiser soltar o ar, você faz isso em 3 tempos. Ok, e descansa. E agora, vê se você pode, mais uma vez, arquear e fazer aquele túnel. Aí depois você cola a cintura no chão. E vai fazendo assim algumas vezes. Uma hora você faz o túnel e depois você cola a lombar no chão. Vê se você pode fazer esse movimento no ritmo da sua respiração. Vê em qual momento é melhor para inspirar, em qual momento é melhor para soltar o ar. E você vai fazendo no seu ritmo. Uma hora faz o túnel, depois cola a cintura no chão. Experimenta fazer isso em um ritmo bem fluido. E a sua cabeça? Observa se ela quer fazer alguma coisa. Se ela quer acompanhar esse movimento. E você permite que ela acompanhe. Então a cabeça se move junto. E vai vendo o que acontece lá na sua nuca. Uma hora a nuca fica mais cavada, outra hora a nuca se apoia mais. E você vai encontrando o seu ritmo. Uma hora a lombar fica arqueada, depois colada no chão. Deixa a sua pelve comandar o movimento e vai vendo o que acontece no resto da coluna.
e vai deixando todo mundo participar. A sua coluna inteira se movimenta, a sua nuca movimenta, a sua cabeça também acompanha. O movimento é realmente fluido, respira no seu ritmo. E vê se você pode agora fazer esse movimento um pouquinho mais rápido, como se fosse um golfinho nadando. É um movimento fluido, como se você estivesse dentro da água. E você vai fazendo esse movimento como se você estivesse ondulando. Vai ondulando como um golfinho. E vai fazendo esse movimento um pouquinho mais rápido. Vai acelerando um pouco o ritmo. O movimento continua fluido. A respiração presente. E ok. E descansa, descansa tudo. Pode parar com as ondulações. E só dá um tempo para observar o que seu corpo te conta. E escorregando seus pés pelo chão, estica uma perna, depois a outra e mantém elas esticadas. E vai vendo o que te conta o seu quadril, a sua coluna, a sua nuca, a sua cabeça. Observa também o que te conta a sua mandíbula. Observa. E quando você quiser, vira de lado, para qualquer lado. Com a intenção de sentar. Essa prática que você acabou de fazer é de um método francês criado pela fisioterapeuta Thérèse Bertherat. Eu gosto de falar que é um passeio pelo corpo, porque você vai visitando as partes do corpo, soltando as tensões musculares e percebendo as conexões, porque no corpo está tudo interligado. Se você quiser continuar esse passeio, eu explico como aqui embaixo na legenda. E agora, vem cá, chega aqui e me conta como é que você tá depois da prática. Eu vou adorar escutar.